Goiás tem interesse em dois técnicos do Palmeiras para assumir seu time principal no ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito de cada uma dessas informações, tanto do Andrei Lopes, que é auxiliar do elenco principal lá da equipe paulista, além disso do principal técnico, né, do sub-20 do Palmeiras, o Paulo Vitor Rodrigues, quais as suas principais características, os seus títulos também nessa temporada. Será que poderia ser uma boa o Goiás trazer um técnico mais jovem, contradizendo, por exemplo, o que disse o Arlen Menezes em entrevistas recentes? Além disso, no âmbito de contratações de jogadores, o Goiás tem conversas também com um jogador estrangeiro que nunca atuou aqui no futebol brasileiro, o que mais ou menos dá pra gente imaginar a um jogador que foi especulado no Goiás mais ou menos uns 5 meses atrás, que no caso é do Facundo Brueira, atacante argentino, destaque no Campeonato Paraguaio. Será que pode ser esse nome? Quero trazer aqui os seus números nessa temporada também e o seu valor de mercado. Além disso, do meia Marcos Guilherme, que foi procurado pela diretoria ainda na metade desse ano, estava até inclinado a aceitar essa proposta, mas apareceu o São Paulo, que trouxe, né, o jogador neste Campeonato Brasileiro, ficou livre no mercado agora, não terá o seu contrato renovado, inclusive fez gol no Goiás na última rodada e nem sequer comemorou o seu gol. Será que ele pode chegar no ano que vem também? Quero trazer um pouco de detalhes a respeito desse assunto. Esses serão os 3 principais conteúdos, né, que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final os outros conteúdos que já gravamos no começo dessa semana, falando aí sobre diversos técnicos, nomes especulados também no Goiás, mas no momento nenhum nome definitivo, né, para assumir o Verdão. Quero conversar com vocês nesse vídeo que tem o apoio do Mr. Sacada, para você pedir aquele lanche aí delicioso na sua casa neste final de semana, um combo completão de x-tudo, também batatinha frita tamanho médio e Coca-Cola ou suco natural a partir de R$ 39,90, algumas opções também mais em conta, saindo a partir de R$ 23,90. O Mr. Sacada, que está localizado na Avenida Engenheiro Eurico Viana, ali no setor Alto da Glória, entregas gratuitas em toda a Goiânia e região e sem taxas de serviço também lá no Mr. Sacada, com uma ótima qualidade. Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o link do Mr. Sacada, já vai lá, confere no site também, no Instagram, com mais de 100 mil seguidores, nosso apoiador aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses dois nomes do Palmeiras sendo especulados aí no Goiás para assumir o time principal em 2023. Essa informação envolvendo aí o Andrei Lopes, auxiliar técnico do Palmeiras, ele que tem atualmente 49 anos de idade, foi confirmado pela Rádio Bandeirantes, pelo repórter Juliano, o Juliano que garantiu, né, o Juliano Moreira, para pegar aqui o sobrenome dele certinho, garantiu o interesse do Goiás em contar com o jogador. Depois mesmo ele trouxe essa nova atualização falando do mesmo Andrei Lopes, que negou algum tipo de contato da diretoria do Goiás, mas é claro, ele tem sim esse interesse de assumir o time principal. As únicas oportunidades que ele teve à frente do Palmeiras, 2 delas em 2019 no elenco de cima, em 2 partidas com 2 vitórias, e também em 2020 com mais 5 partidas e 4 vitórias antes da chegada, né, do técnico Abel Ferreira, que aí sim pegou o cargo e não deixou mais. Então, o famoso Cebola, né, como ele é conhecido lá no Palmeiras, ele parece até mesmo aquele Carlinhos, lateral esquerdo que passou no Goiás aqui em 2017, gostava do Carlinhos, né? O Andrei Lopes, que é natural de Porto Alegre, tem também passagem nas categorias de base, tanto do Grêmio, no sub-20, foi auxiliar técnico também do Internacional em 2013, no Brasil em 2014, 2015 e 2016, ali na época com o técnico Dunga. Em 2017 chegou no Palmeiras, né, equipe que ele mantém até hoje no seu currículo. 49 anos, eu até assim, sou a favor de algum tipo de aposta, mas nesse momento o Goiás é um pouco mais consolidado na Série A do Brasileirão, eu preferiria um técnico mais experiente, assim como confirmou o Arlen Menezes em algumas entrevistas passadas, né, o técnico que iria chegar no Goiás seria um cara com experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Talvez mudando esse perfil completamente pode ser um pouco arriscado, mas pelo menos está no começo da temporada, o que certamente facilita bastante. Tem a pré-temporada, jogos menos desafiadores, menos arriscados, como por exemplo a primeira fase do Campeonato Goiano, para o técnico chegar, se acomodar ali, também conhecer grande parte do elenco e também indicar nas contratações, ou seja, é um trabalho muito mais favorável do que se ele chegasse na metade da temporada. Mesmo assim, eu gostaria de um nome mais experiente. Caso o Goiás, por exemplo, do dia pra noite anunciou aí o Andrei Lopes, não acharia um absurdo também, porque como eu falei pra vocês, esses técnicos que a gente já tem aqui no Brasil, a gente meio que já sabe que o que pode contar com eles, como por exemplo os que foram especulados aí no Goiás, né? Tanto no caso do Roger Machado, tem, por exemplo, o Marquinhos Santos, né, que é um outro nome. O Barbieri, acho que até poderia ser uma opção assim um pouco mais carimbada, mas a gente já sabe o que pode esperar desses treinadores. Nesses outros aqui mais jovens, não. Eles podem ser um sucesso, como por exemplo fez o Rogério Ceni lá no Fortaleza, né, em 2018, apesar que o jeito do Fortaleza é muito fácil, né, entre aspas, de dar certo com o treinador. Mesmo assim, dá para fazer essa analogia, ou até mesmo não dá muito certo, como a Goiás já apostou em vários técnicos mais jovens e nenhum funcionou, né? A gente pode
citar aqui exemplos recentes do próprio Barbieri, o Thiago Largue, outras opções como, por exemplo, o Léo Condé, que fez um trabalho absurdo no Sampaio Corrêa nesta última Série B, lá em 2016 não conseguiu, né, dar o recado com o Goiás. Enfim, essas possibilidades de um técnico mais jovem confirmado lá pelo Juliano Moreira. E também o Nicola, no seu vídeo hoje mais cedo desta sexta-feira, garantiu também que não houve essa procura da diretoria do Goiás para o Andrei Lopes, mas sim existe por parte do treinador esse interesse de assumir uma equipe principal no ano que vem. Se fosse assim, o Goiás poderia ter agido um pouco mais rápido e, por exemplo, ter sondado a situação do Alex, né, técnico do Sub-20 do São Paulo, que acabou fechando com o elenco principal do Avaí. E seguindo nessa mesma tomada, né, de técnicos aí para o Goiás, mais um que, segundo o Juliano Moreira, foi procurado pela diretoria esmeraldina, é o Paulo Vitor Rodrigues Gomes. Eu não sei como ele é chamado lá no Palmeiras, não sei se é só o Paulo Vitor ou se é Paulo Vitor Gomes ou Rodrigues, enfim, mas é um cara que vem fazendo também um excelente trabalho neste ano de 2022 e já nos últimos anos. Tem 34 anos de idade, são até aqui 43 partidas no elenco Sub-20, com 33 vitórias, apenas 5 derrotas e 5 empates, 112 gols marcados e apenas 26 gols sofridos. Foi campeão no Sub-20, né, tanto da Copa São Paulo de Futebol Júnior, lá no começo da temporada, e também do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copa do Brasil, também vencendo o Flamengo nos pênaltis, agora recentemente no dia 12 de novembro. Vem fazendo esse trabalho fenomenal e, segundo o Juliano, ele foi procurado pelo Goiás nessa temporada. No início de 2022, no caso... Não, sendo mais preciso aqui, ele foi procurado pela diretoria do Goiás após a demissão ali no caso da saída do Paulo Autuori, também com o Bruno Pivetti, aí sim, no mês de abril, antes da chegada do técnico Jair Ventura, foi um nome especulado, procurado pela diretoria do Goiás, acabou que não aceitou esse convite. Mais um que já estava aí mais ou menos dentro da mira, por exemplo, fez um excelente trabalho, foi técnico também da Seleção Brasileira Sub-20, na conquista das Olimpíadas, né, na temporada também de 2021, no caso ele foi auxiliar técnico do Brasil Olímpico, passou aí no Sub-20 e foi até auxiliar técnico também do Palmeiras em um jogo lá em 2020, treinou o Sub-15 do Palmeiras em 2017, Seleção Brasileira também de base Sub-15 em 2018 e o Sub-17 também da Seleção do Brasil em 2019, um cara que entende bem de categorias de base, como eu falei para vocês. Eu preferiria um nome mais cascudo, mais experiente na Série A. Se o Goiás não tiver essa capacidade, ou até mesmo sim criatividade, trazer esses mesmos técnicos que a gente já sabe que pode contar aqui pro ano que vem, não sou contra esse tipo de aposta, tá? Eu acho que vai muito... do planejamento, o que você vai estar disposto. Se o cara perder as 5 primeiras partidas do Campeonato Goiano, você vai mandar embora? Apesar que isso é quase impossível, né, de acontecer, visando se o Goiás usar os seus principais jogadores, o seu nível técnico, enfim, o nível de investimento, é bem difícil disso acontecer. Mas assim, na primeira derrapada, você já vai demitir o cara que tem só 34 anos, vem fazendo um bom trabalho, por exemplo, no Palmeiras, como foi os dois, né, tanto do Andrei Lopes quanto também do Paulo Vitor, que tem mais essa experiência nas categorias de base, mas ainda não assumiu nenhum time principal. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários, essas duas informações. Novamente, muito obrigado lá ao Juliano Moreira, o pessoal da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que confirmaram essas informações desses novos possíveis comandantes do Goiás para o ano que vem. Quem você gosta mais, ou do Andrei Lopes ou do Paulo Vitor, se você ficaria com um dos dois, ou buscaria um nome mais experiente, como foi especulado nesta última semana também do Roger Machado e do Gustavo Morínigo, técnico paraguaio. Vou deixar esse vídeo falando sobre esses dois assuntos na tela final. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre mais uma informação confirmada lá pelo pessoal da Rádio Bandeirantes, que o Goiás negocia com um jogador estrangeiro para a próxima temporada, esse atleta que nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Tem alguns nomes, inclusive, já fechados com a diretoria do Verdão, entretanto, os seus nomes, posições, também os seus antigos clubes seguem em sigilo, né, por conta, ou a questão de contrato em vigor ainda, né, já que a maioria dos vínculos se encerra ou lá no dia 30, 31 de novembro, ou também 30 de novembro, né, esse mês vai até o dia 30, ou também lá no finalzinho do ano, em dezembro, no dia 31. Então, o Goiás ainda não tem esses nomes revelados, mas segundo a Rádio Bandeirantes, tem nomes certos e dentro dessa lista também um jogador estrangeiro tem essas negociações com o Goiás, esse interesse por parte da diretoria do Verdão. O Arlen Menezes, né, o diretor de futebol do Goiás nessas últimas temporadas, ele já havia confirmado mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás dessa possibilidade, né, de jogadores estrangeiros chegando aqui no Verdão, algo que não aconteceu nem em 2020, nem em 2021, nem em 2022, muito por conta daquele trauma, né, que aconteceu lá no Campeonato Brasileiro de 2020, aquele tanto de estrangeiro, basicamente nenhum funcionou vestir na camisa do Goiás, e uma dívida enorme, fixada em dólar ainda, que acabou ficando para essa nova gestão do Paulo Rogério Pinheiro. Mas, como eu falei para vocês, eu entendi aquele momento, né, de 2021, na Série B, você não precisa ficar inventando muita moda. É óbvio, uma aposta aqui e ali, eu sou a favor, mas, por exemplo, o Dieguinho veio como uma aposta. Será que se a gente trouxesse um jogador do Uruguai, seria muito diferente? Só porque o cara vem de outro país, não quer dizer que seja muito melhor, tá? Mas agora, no nível de Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e muito mais,
com o Goiás já reestruturado financeiramente, pessoas capacitadas para fazer esse tipo de observação e contratação, aí é outra história, né? Não tem nada contra, muito certo também buscar esses jogadores de outras nacionalidades e que também não precisa ter esse papel carimbado aqui no futebol brasileiro, já que eles poderiam vir mais caro, tá? E dentro dessa lista, um cara que foi sugerido ao Goiás ainda no finalzinho do mês de agosto é o argentino Facundo Bruera, centroavante de 24 anos de idade, que pertence a uma equipe do futebol argentino, até ler ela aqui de novo, é Brom de Adrogué, uma equipe da segunda divisão da Argentina, onde ele foi o artilheiro da segundona no país vizinho lá na temporada passada, 39 jogos, 16 gols marcados, foi contratado pelo Nacional, equipe tradicional, né, do futebol do Paraguai, nessa temporada também jogando muita bola por lá, chegou até a final da Copa do Paraguai, acabou perdendo, também na disputa do Campeonato Paraguaio vem se mantendo nas primeiras colocações e soma até aqui 44 partidas, 18 gols marcados e 3 assistências. Essa informação, né, no caso do Facundo Bruera sendo sugerido ao Goiás, oferecido, foi confirmado lá pelo site torcedores.com. Além do Goiás, o Botafogo era mais um interessado em contar com o atleta, até o momento nenhum tipo de proposta oficial. Então o Facundo Bruera, ele meio que se encaixa mais ou menos dentro dessa lista, né? É um jogador que vem chamando muita atenção, argentino, que joga no futebol paraguaio, centroavante, 1,94 m de altura, ele que começou ainda nas categorias de base, passou no Estudiantes, Independente, também no ginásio Esgrima e começou aí no profissional em 2019 com a equipe do Quilmes, também da Argentina, 7 partidas, 1 gol marcado, também em 2020 pelo próprio Quilmes, sem grande destaque, até disputar a segunda divisão, né, por esse clube que tem contrato com ele ainda mais longo, está apenas emprestado ao Nacional, que tem uma opção de compra agora no final da temporada, em aproximadamente 5,5 milhões de reais. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também, sobre esse jogador argentino aí chegando no Goiás e o Facundo Bruera, que foi um cara especulado aqui no Verdão, sugerido, né, a diretoria alviverde na metade deste ano, já agora para a parte final. Nunca jogou aqui no Brasil, é um destaque, argentino, joga no futebol paraguaio, chamando muita atenção. E para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre mais um jogador, assim como eu já havia mencionado em alguns vídeos passados, né, no caso da situação do meia Marcos Guilherme, que não irá continuar no São Paulo para o ano que vem, já se despediu aí também nas redes sociais, a tendência é que ele feche, né, com outro clube do futebol brasileiro para o próximo ano. Apenas 27 anos de idade, seu contrato se encerra agora no finalzinho do mês de novembro, existia até um apalavramento com a diretoria para a sua continuidade no ano que vem, reduziu o seu salário, que girava mais ou menos na casa de 250 mil reais lá no Internacional, atualmente ele ganha mais ou menos 150, 170 mil reais no São Paulo. Um jogador que ficou na mira do Goiás, estava até encaminhando bem essa contratação, até surgiu o interesse do São Paulo, o clube que ele já havia defendido lá em 2017, com maior poder financeiro e também a equipe que ele torce, né, então acabou aceitando esse convite para o final do ano. 17 partidas, 1 gol marcado, inclusive contra o Goiás, o terceiro daquela goleada feia do Goiás na última rodada do Brasileirão na Serrinha. O Marcos Guilherme nem comemorou o gol, né? Então, estranho, né? Essa situação também, mas não dá pra dizer que ele já está acertado, tá? Outra coisa também, dos jogos que ele foi titular, contra o Goiás ele participou só de 21 minutos. Na partida anterior, diante o Internacional, foi titular, participou dos 85 minutos. E anteriormente a isso, a última vez foi contra o Cuiabá, né? No jogo lá no dia 4 de setembro, muito tempo sem ser titular, mais reserva, né, do que iniciando dentro dos 11 jogadores das partidas do São Paulo. Um cara interessante, não é tão caro assim, se a gente imaginar do poder financeiro para o Goiás no ano que vem, dá sim para sugerir, por exemplo, um contrato de 150, acho que seria um valor justo para o Marcos Guilherme, 170, com alguns bônus também, no máximo alcançando ali 180, 200 mil reais para o ano que vem, não vejo como um absurdo, e uma posição que o Goiás ficou muito carente nessa temporada. Ele pode fazer um meia ofensivo na criação de jogadas, caindo mais pelo lado esquerdo do campo, uma posição que o Goiás basicamente só contou com o Vinícius, né, nessa temporada de 2022, sofreu bastante por aquela posição. Tem só 27 anos ainda, 1,73 m, anteriormente, né, em 2022 começou a temporada ainda lá no Internacional, onde ele rescindiu seu contrato, ele era do Internacional, foi repassado ao Santos, né, na disputa do Campeonato Paulista, até que foi bem, 13 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência, mais titular do que reserva. Na temporada também com o Santos em 2021 foi bem, 45 partidas com 6 gols e 3 assistências. Foi mal no Internacional, né, principalmente lá em 2020, no seu retorno aqui no futebol brasileiro, em 51 jogos, 4 gols e 3 assistências, mas assim, é um cara que quando ele ficou ruim, não foi por conta de graves lesões, porque ele vai chegando nessa faixa aí, depois da passagem, por exemplo, na Arábia Saudita, e parece que o cara começa a acomodar. Com o Marcos Guilherme, não. Eu vejo dois bons momentos dele, principalmente no ano passado, com o Santos foi titular naquela reta final do Campeonato Brasileiro, marcando gols importantes também. Neste ano, em 2022, até que foi bem no Santos, naqueles primeiros jogos, é bom lembrar isso, o Santos quase caiu no Campeonato Paulista, em 13 partidas ele marcou 2 gols, e agora no São Paulo, na reta final, não se encaixou muito. A diretoria quer uma renovação grande também dentro do elenco tricolor, né, para o ano que vem. Marcos Guilherme não ficando na equipe paulista.
sobre a sua carreira, ele que começou nas categorias de base do Atlético Paranaense, né, surgiu no principal em 2013, jogou muita bola em 2014, 2015, 2016 também, teve uma rápida passagem ali no futebol da Croácia, não deu muito certo, voltou aqui para o Brasil no próprio São Paulo, né, onde fez um bom ano em 2017, com 6 gols em 22 jogos, e também em 2018, antes dessa rápida passagem na Arábia Saudita e retornando ao país no Internacional. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários também sobre o Marcos Guilherme, um cara que foi procurado pela diretoria do Goiás, teve o aval inclusive da comissão técnica, não avançaram essas negociações, muito por conta desse interesse do São Paulo, tá? Possivelmente se o São Paulo não tivesse essa possibilidade de contratação, certamente, não dá pra gente cravar, né? Mas possivelmente, a melhor palavra, estaria fechado com o Goiás, e agora, finalizando a temporada, na minha visão, poderia sim ser uma baita alternativa nessa posição muito carente do Goiás, fazendo essa função como um camisa 10 e também caindo pelo lado do campo, né? Como uma esquerda, não chega a ser aquele ponta muito agudo, mas também tem qualidade para isso. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários, tanto dos técnicos quanto também dos jogadores, né? Nesse momento de várias especulações e notícias a respeito do mercado da bola. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu vou deixar na tela final o vídeo onde eu falei sobre o Gustavo Morínigo e também o técnico Roger Machado. Fui no jogo ontem do Goiás no Sub-20, né, na final diante do Atlético Goianiense na Copa Goiás. Infelizmente com o Goiás ficando com o vice-campeonato. Análise também desses jogadores, enfim, quem pode dar conta do recado na disputa da Copa São Paulo vai estar na tela final e o link aqui embaixo na descrição, tanto do nosso Instagram, né, @GoiásNews1943, quanto também no nosso apoiador aqui do canal, ou Mr. Sacada, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!